Voltei. Vamos lá, dando continuidade, sétimo ano, página 99. No exercício 4. Leia as manchetes abaixo. Os pesquisadores medem a poluição de rios de 5 estados e do Distrito Federal. Bacia do Paraná é a mais poluída do país e poluição com plástico aumenta as águas do Ártico. Qual é o tempo das formas verbais destacadas nas manchetes acima? Todas elas estão no presente do indicativo. Quando eu falo forma verbal, eu quero saber o meu verbo, tá? Então, medem, é e aumenta, presente do indicativo. B. Por que em manchete costuma-se empregar-se esse tempo verbal? Para noticiar o que está acontecendo naquele momento, né? O que é atual. Então a gente emprega, eles colocam empregar esse tempo assim, esse tempo verbal assim, para poder noticiar coisas bem atuais, né? O que está acontecendo, acabou de acontecer. C. Agora classifique essas formas verbais quanto à sua regularidade ou irregularidade. Medem é irregular, é irregular e aumenta regular. Página 100. Leia o verbete a seguir. Então vem uma parte retirada do dicionário. Nós iremos colocá-lo agora. Relacione as colunas abaixo de acordo com as partes que compõem o verbete. Água. Água é nosso último lá. Cabeça ou entrada do verbete. Né? Quando colocar água, que está em azul, a gente vai marcar a última. Cabeça ou entrada do verbete. Tirar a água do joelho. Nós iremos marcar a primeira, expressão que representa o uso figurado da palavra. C. Substância líquida insípida, inodora, incolor, que faz parte dos organismos vivos e que é o componente mais abundante da superfície terrestre. Nós iremos marcar a penúltima, uma das acepções apresentadas para o verbete. D. Água. Nós iremos marcar a segunda, separação silábica, indicação da sílaba tônica. E. O pesqueiro foi encontrado em águas argentinas. Nós iremos marcar a quarta, exemplo do emprego da palavra em uma frase. IF, SF, singular feminino, plural, né? FSFPL, F. Nós iremos marcar a terceira, a abreviatura que indica se trata de um substantivo feminino plural. Então, vamos lá. Como ficou a nossa relação? BDF, ECA. BDF, ECA. Página 101. Leia a seguir a capa da revista Minas Faz Ciência e responda as questões. Então, nós temos aqui a propaganda de uma revista, né, conhecida em Minas. Analisando o nome dessa revista e os títulos de suas matérias, responda a que público ela se destina, ela é destinada. Então, a gente pode colocar estudantes, a professores, a cientistas, as pessoas com interesse, né, no assunto relacionado à área da ciência, ok? Professores, estudantes, pessoas que tenham interesse nessa área, ok? B. O que o título principal dessa capa pretende despertar no leitor? Pretende despertar a leitura do leitor pela matéria, né? Porque a capa é onde chama a atenção do leitor, né? Para que desperta essa atenção para que o leitor possa ter esse interesse em lê-lo.
Então, a capa ela é toda importante, né, a forma como a gente coloca o título, para chamar a atenção do leitor. A imagem de que alimento é usada nessa capa? De uma espiga de milho. De que forma essa imagem contribuiu para a construção de sentido da manchete da capa? Está querendo mostrar o alimento na sua forma normal, né? Na sua origem, antes de chegar à mesa. Porque quando chega à mesa, ela já está cozida, né? Com tempero e tudo mais. E está mostrando o quê? O alimento da forma como ele é, como ele nasce, como sai da horta, né? Dali da terra, antes de chegar à mesa. Ok? Página 102. Releia a seguir o título principal da capa da revista. Antes da mesa posta, as respostas da ciência aos enormes desafios da população alimentar. Esse título pode ser considerado uma frase. Justifique a sua resposta e classifique. Sim, porque tem um sentido completo. Essa frase eu posso considerá-la uma frase nominal. Ela tem sentido completo. Ela não apresenta o verbo. É uma frase nominal, mas tem sentido completo. Transcreva dessa capa uma frase nominal. Então, aqui é uma resposta pessoal. Mas eu posso colocar entrevista, vamos lá. Entrevista Gessé de Souza e Ciências Sociais. Ar puro. Tecnologia nuclear contra a poluição. Então, quando eu falo de uma frase nominal, é o escrever uma frase sem ter verbo. Então, é só procurar escrever sem ter verbo. Eu dei aí um exemplo de entrevista, Gessé Souza e Ciências Sociais. Ar puro, tecnologia nuclear contra a poluição. Não tem verbo. E transcreva dessa capa, né, o segundo que está pedindo transcreva uma oração. Minas faz ciência. Aí o verbo faz, o verbo fazer. Então aqui é uma frase e tem verbo, ou seja, é uma oração. F. A extensão dos enunciados presentes nessa capa é adequada ao que se ele propõe? Justifique a sua resposta. É apropriada? Sim, porque ele propõe uma sucinta objetividade ao leitor, né? O que o leitor procura no interior da revista, ele já apresenta assim, está aqui. Então, sim, porque ele apresenta de uma forma clara e objetiva ao leitor. O que ele está propondo a ter na revista. 7. Complete as frases a seguir com as palavras adequadas ao contexto. Depois, identifique se você escreveu o sujeito e o predicado das orações e as orações estão na ordem direta ou indireta. Vamos lá. Eu posso colocar aqui, né, palavras adequadas. Então, eu posso colocar Ruth e Maria fizeram a tarefa em dupla. Então, eu tenho um sujeito, Ruth e Maria, está numa ordem direta. Lembrando, o que é a ordem direta? É quando vem no início. O meu sujeito ele está no início. Ordem indireta é quando o meu sujeito ele está no final. O sol secou a roupa. Vou colocar assim, sol secou a roupa. Esse secou a roupa é predicado e ordem direta, né? A ordem direta do predicado, ele está depois do sujeito. Então, ele vem para o final da minha oração. C. Um bom filme. Eu posso colocar estreou um bom filme. Esse estreou é predicado, né? Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Então, estreou é o verbo, ele é um predicado. Ele está na ordem
indireta, porque o meu predicado ele está à frente do sujeito. Qual a D? Felizmente, ele chegou a tempo. Então, esse ele é um sujeito e ele está na ordem indireta, porque ele está dentro do meu predicado. Né? Ele não está lá no início, ele está ali, ó, no meio para o final. E naquele dia foram enviadas muitas mensagens. Sujeito, muitas mensagens. E eu posso dizer que está na ordem indireta, porque está no final da minha oração e não no início. Então, nós corrigimos todos os exercícios. Não quero que vocês fiquem ansiosos. Não vou colocar exercícios assim desse tipo, tá? Questões assim, questões de dicionário também não vou colocar, mas eu vou colocar a interpretação, eu vou colocar que vocês possam talvez substituir, né, qual que se encaixa melhor. Eu vou colocar a questão do verbo, qual é o verbo regular e o verbo irregular. Então, tudo isso nós já vimos, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, turma, mandem as perguntinhas para mim para que eu possa respondê-las. Um beijo e uma boa prova.